Ok, pessoal. Bem, meu nome é Fernando. Eu atuo aqui na Global Solutions dos Estados Unidos. Nós estamos localizados aqui na cidade de Winter Park, né? Mas também nós temos ali o escritório da empresa que fica na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre a Global e daí nós vamos entrar aqui já no assunto. Bem, amigos, hoje nós temos uma agenda bastante interessante para falar com vocês sobre colaboração. E é um assunto que eu gosto bastante, porque é um assunto que eu dediquei muitos anos da minha vida trabalhando. E esse assunto é um assunto que muitas vezes dentro das empresas nós não compreendemos tanto, porque fica um pouco esquecido, né? Colaboração corporativa, muitos aí confundem com rede social, enfim, com conversas demasiadas dentro da empresa. Por que a colaboração é tão importante, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso também, dessa importância da colaboração dentro do mercado de trabalho, né? Dentro da área corporativa realmente, né? Bem, nós vamos falar sobre um pouco da Global, vai ser bem rápido, falar um pouco do que é colaboração corporativa também, né? E o principal objetivo aqui de como aumentar a produtividade da sua equipe, né? Quais soluções nós temos aqui e como nós podemos, quais são os modelos de negócios utilizados para que a colaboração possa trazer resultados reais para a empresa, né? E também os motivos que vão fazer com que a produtividade aqui aumente bastante na sua empresa. E no final, nós vamos abrir, né, pelo menos 5 minutos para dúvidas, perguntas que vocês vão ter durante esse webinar. Bem, amigos, a Global Solutions, ela é uma empresa que ela nasceu em 2003, né? Desde 2003 nós somos uma empresa de tecnologia, e desde essa data nós começamos a trabalhar com soluções IBM. Nos tornamos parceiros IBM bem depois, foi lá para 2012. E no decorrer desse tempo, nós nos especializamos em soluções de colaboração, integração, né, redes sociais corporativas, e também agora nós nos tornamos aí parceiros de outros grandes players do mercado, como VMware, NetApp, Cisco, Amazon e também a Microsoft. Ou seja, a Global é uma empresa que tem como principal objetivo trabalhar com tecnologia, oferecer tecnologia e recursos para que as empresas possam ser mais lucrativas. Nós temos 2 escritórios, nós estamos localizados na Avenida Paulista, que é o principal escritório, e a filial da Global Solutions, ela fica nos Estados Unidos, na Loma Avenue, aqui em Winter Park, de onde eu estou falando. Nós temos um time lá no Brasil, um time comercial, um time técnico que trabalha. Aqui também, nos Estados Unidos, nós temos também a mesma equipe. E a empresa trabalha com colaboração tanto no Brasil quanto também nos Estados Unidos. Temos aí diversos clientes aí no Brasil, na área de governo, nós temos clientes da área privada, varejo, atacado, empresas financeiras também, né, empresas de marketing, ou seja, uma vasta gama de soluções que nós trabalhamos com os nossos clientes no Brasil. Nos Estados Unidos, da mesma forma, nós temos aí alguns clientes aqui também na área de real estate, temos clientes também na área de varejo, né, na área também de comércio eletrônico, bastante cliente em comércio eletrônico. Então, nós temos proporcionado para estes clientes excelentes soluções e lucratividade para a empresa. Bem, vamos começar agora para o assunto que interessa, né? O que é colaboração corporativa, né? Eu não sei se todos vocês sabem o que significa colaboração corporativa. Alguns dizem redes sociais corporativas, outros já devem ter ouvido falar em colaboração corporativa, enfim. A colaboração, amigos, é um exemplo básico de colaboração. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos reunidos dentro de uma plataforma e nós estamos aqui conversando, estou passando informações para vocês, importantes informações. Cada pessoa está em um local e nós podemos aí conversar dentro de um único sistema, compartilhar informações, ideias, ou seja, a colaboração parte do princípio que, por mais que tenhamos soluções que nos ajudem a sermos mais eficientes, o ser humano ainda continua sendo o quê?
o fim. A solução ela ainda é o meio, não é? Ela proporciona essa ligação aonde fazem com que as pessoas se relacionem. Porque dentro da área corporativa, um dos grandes problemas que nós temos hoje é o quê? Falta de comunicação. Isso nós temos identificado em diversas empresas. Muitas empresas com diversas tecnologias, elas pecam num grande problema que é a comunicação interna. Ruídos e falhas que ocorrem dentro da organização, que fazem com que os negócios, os objetivos não sejam alcançados exatamente pela quebra de comunicação. É como se fosse aquele telefone sem fio, né? Você fala uma coisa e depois de 5, 6 pessoas que falaram a mesma coisa, na realidade a informação chegou no final com uma outra informação que não tem absolutamente nada a ver do que aconteceu do início. Bem, como nós podemos trabalhar de forma organizada e conseguir manter com que essa comunicação e as informações que são ativos essenciais para uma empresa, elas permaneçam dentro da empresa, elas permaneçam corretas e elas funcionem de forma compreensível a todos. Bem, nós temos um estudo, não sei se vocês já ouviram falar, do IBM CHO Study, que a IBM ela tem um centro de estudos que trabalha para diversos tipos de setores de chefia. Neste caso aqui, o estudo foi feito para mostrar quais são as capacidades importantes para o sucesso futuro das organizações e quão efetivamente estão sendo implementadas. Foram encontrados 3 tipos de capacidades chaves que vão trabalhar com a melhoria e significam exatamente resultados reais daquilo que os chefes, não somente chefes de recursos humanos, mas também CEOs e CIOs. Bem, o primeiro, desenvolvimento de skills e capacidades. Se eu fizer uma pergunta para vocês, talvez, será que vocês, dentro da organização de vocês, sabem exatamente quais são os talentos e o skill de cada profissional que vocês possuem? E como trabalhar esses skills e essas capacidades de forma que vão trazer realmente resultados reais? Muitas empresas não conseguem responder isso aí com uma resposta clara. Eu sei quais são as pessoas que realmente trazem resultados para minha empresa. Eu sei exatamente quais são os skills e capacidades e como desenvolvê-los dentro do meu negócio. Segundo, fomentar a colaboração e o compartilhamento de conhecimento. Outro fator extremamente importante. O compartilhamento de conhecimento é um dos fatores essenciais para o sucesso de uma empresa e o objetivo que ela deseja alcançar. O conhecimento, ele é algo importantíssimo que deve permanecer dentro da empresa. O que acontece é que grande parte das empresas hoje, elas não conseguem manter o conhecimento e muito mais, não conseguem compartilhar essas informações de forma saudável e correta entre as equipes. O que ocorre? Quebra de informação. Quebrando a informação, resultados que não foram esperados. Ou seja, investe-se muito em tecnologia, investe-se muito, talvez, em treinamentos, mas investe-se pouco no relacionamento humano, né? E desenvolver futuros líderes, que é exatamente relacionado ao skill e capacidade. Ou seja, muitas vezes as empresas procuram líderes fora de suas organizações. Porém, muitas vezes esses líderes, esses futuros homens que podem trazer, ou mulheres que podem trazer realmente qualidade, negócio, trazer realmente aquilo que a empresa deseja, estão dentro da própria organização. Como identificá-los, né? Olha só. Em que áreas os CEOs vão focar, né, nos próximos 5 anos? Esse estudo feito também pelo IBM Case Study. Skill de pessoas. Parece até interessante, muitas vezes os CEOs, o que nós vamos focar para os próximos 5 anos? Mais tecnologia, não é? Vamos aumentar a capacidade de investimento em tecnologia da empresa? Não, na realidade são as pessoas. O skill das pessoas hoje está sendo muito difícil de encontrar. Como mensurar exatamente o skill correto para o tipo de negócio que você tem hoje? Não é tão simples assim. Você pode procurar hoje, nós temos
uma plataforma excepcional, que é o LinkedIn, que proporciona esse tipo de informação, mas conhecer exatamente o skill de um profissional, você só vai conhecer, desculpem, quando ele realmente atua dentro da tua organização e não fora. Ali é apenas papel, ali é apenas informação. Agora, como que você consegue identificar isso? Aqui nós temos uma diferença gritante do que significa social media e social business, que é colaboração corporativa. Bem, o social media, na realidade, são as redes que nós temos hoje. O que nós temos hoje de social media? Nós temos Facebook, nós temos LinkedIn, nós temos uma série de plataformas públicas que nos ajudam, né, nas relações públicas, não é? Tem o marketing que é feito também. Ou seja, a figura exemplifica bem, ou seja, você fala para um monte de pessoas. Só que essas pessoas, na realidade, talvez não estejam tão integradas e relacionadas e associadas com você. Agora, o que é o social business na realidade? O social business, na realidade, ele tem o objetivo de envolver todos em um único processo dentro da organização. Isso é algo mais pessoal, entende? Ou seja, é no desenvolvimento humano interno da organização que você consegue realmente desenvolver processos como um todo. Isso gera resultados reais, porque esse relacionamento, essa troca de ideias, essa troca de informação, ela proporciona ali elevados índices de conhecimento e de ideias e muito mais. Você consegue realmente identificar quais pessoas, líderes, recursos estão atuando, se estão ou não dentro das suas áreas corretas, ok? Bem, social business, ele catalisa redes de pessoas para criar valor para o negócio, não é? Resumindo, prezados, será que o principal desafio hoje é a falta de visão? Não é a falta de visão. Investe-se muito. As pessoas sabem o que querem hoje. Hoje, talvez, se perguntarmos para líderes dentro de organizações o que eles querem, eles sabem o que eles querem. O problema é como trabalhar com essas ferramentas que eles possuem dentro da organização. Esse é o material mais difícil de ser trabalhado, o material humano, né? Talvez a falta de dinheiro, talvez não. Investe-se muito em tecnologia. Nós temos muitos clientes que investem em centenas de tecnologias. Só que a tecnologia, como eu falei lá do início, ele não é um fim, mas sim um meio, não é? E por ser um meio, existe uma... Só um minuto, pessoal. Deixa eu só fechar isso daqui, porque o pessoal vai conversar comigo aqui. Desculpem. Bem, o principal desafio não é falta de dinheiro, né? Na realidade, é como trabalhar com esse investimento dentro da organização. Agora, o principal desafio, amigos, ele é algo que é muito assustador. Ele é o medo de mudar. O medo de mudar, ele se inicia não somente dentro das organizações, muito pelo contrário. Ele começa dentro, talvez, da nossa casa. Muitos querem permanecer ali no status quo, ou seja, na zona de conforto. Quando você diz para alguém dentro de uma organização, nós iremos mudar determinado processo, a quantidade de pessoas que vão contra esse tipo de alteração, essa mudança, é muito maior do que aquelas pessoas que realmente estão olhando para um bem comum, que é o bem da empresa. Mudar é difícil, é muito assustador, com certeza, mas traz resultados muito eficientes, né? Mas por que mudar é tão difícil, né? Porque mudar, como eu havia falado, ele envolve algo que é fundamental para o sucesso das empresas e da sua organização. Envolve pessoas. Talvez hoje trabalhar com seres humanos seja uma das tarefas mais difíceis que existem no mundo corporativo. Nós temos excelentes líderes, nós temos excelentes profissionais, mas pouquíssimos profissionais que sabem realmente identificar quais são as pessoas essenciais para o seu negócio. Lembrando, uma empresa não é movida apenas por tecnologia. Uma empresa é movida por seres humanos. Seres humanos é que vão fazer com que este negócio e o objetivo chegue aonde foi determinado. Bem,
As pessoas possuem bons motivos, né, para resistir a algumas mudanças. Tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Bem, as pessoas possuem aqui bons motivos, né, para resistir a algumas mudanças. Ah, tá tudo bem agora, eu estou muito ocupado, eu não confio nessa coisa nova. Já ouviram ali aquele chamado de motim? Alguns ficam militantes sobre não vamos mudar, e um outro grupo vamos mudar. Só que todos precisam pensar o quê? No bem comum, que é a empresa. Né? Vamos lá. Será que num time de 10 pessoas isso pode acontecer? Olha, o exemplo é muito simples. É um exemplo pequeno de pessoas, de um grupo muito pequeno, 10 pessoas. Com 10 pessoas, a comunicação não deveria ser muito mais proveitosa, proveniente? Talvez a comunicação não seria mais fácil? Mas infelizmente não é. As pessoas estão se isolando dentro ali do seu mundo e permanecendo dentro do seu status quo, da sua zona de conforto e resistentes à mudança. Não é? É aí que entram os líderes, que vão utilizar ferramentas para que isso possa ocorrer. Olha só, apenas um exemplo aqui, deseja mudar, criar uma mudança significativa na empresa, ou algum processo, o que seja. Ou seja, inicialmente, como nós falamos no início, o principal problema é o quê? A mudança, não é? A alteração, sair da zona de conforto. E isso traz um impacto. Um impacto. Inicialmente, o ser humano, normalmente, ele é contra. Mas como nós podemos mudar isso, né? Isso acontece de todas as formas, né? Dentro de grupos pequenos ou grupos grandes, a grande maioria é extremamente resistente à mudança, né? Ou seja, o que acontece? Aquelas pessoas que realmente desejam criar mudanças dentro da empresa, alterações significativas, elas costumam ficar o quê? Isoladas. Mais uma vez, nós temos muitas tecnologias, mas as pessoas estão ainda isoladas dentro de cada nicho. Ou seja, como nós podemos fazer com que estas pessoas elas gerem uma comunicação, um relacionamento e sejam pessoas que influenciem esses outros grupos para um bem comum da empresa? Ou seja, aqui nós temos um gráfico que mostra bastante, bem claro esse tipo de diferenciação. Ou seja, as pessoas estão totalmente isoladas, não é? As redes sociais corporativas, elas criam esse vínculo de conectar essas pessoas para que elas possam trabalhar num bem comum. Esse tipo de conexão não é um tipo de conexão apenas tecnológico, mas é um tipo de conexão mais humano. Ou seja, é um local onde você pode expor as suas ideias, onde você pode compartilhar as informações, onde você pode acompanhar o desenvolvimento das pessoas. Ou seja, isso faz com que não somente esse grupo isolado tenha conexão, mas também aquelas outras pessoas e outros grupos também façam parte desse tipo de conexão. E esse tipo de compartilhamento, ele acaba acontecendo de uma forma natural. Porque essas pessoas que são influenciadoras, que desejam mudanças ou que desejam fazer com que a informação permaneça na empresa, elas utilizariam características e tecnologia para fazer com que isso torne-se realidade. Algo extremamente importante, motivação, não é? Nós temos muitas pessoas na empresa que são extremamente capazes, mas muitas vezes estão desmotivadas, porque talvez ela não tenha sido identificada como um verdadeiro talento dentro da empresa. Muitos talentos estão dentro das nossas empresas e não fora das nossas empresas. Não é? Como explorar isso? Bem, as redes sociais corporativas, elas começam a ajudar no convencimento. Olha só, nós tínhamos aquele quadro inicial onde todos diziam não. Bem, agora a situação muda um pouco. Por quê? Porque alguns começam a ficar em dúvida, questionar. Por quê? Porque essas pessoas que possuem essas informações, elas conseguem demonstrar de forma correta e clara as necessidades de mudanças. E isso começa a gerar uma influência nos grupos e outros grupos. Ou seja, a colaboração corporativa, ela ajuda as empresas a atingir os seus objetivos? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma ela ajuda. E nós temos clientes
que realmente se tornaram extremamente poderosos e lucrativos e conseguiram realmente identificar líderes e talentos dentro da empresa e identificar negócios onde o conhecimento foi mantido e tudo aquilo que eles fizeram dentro das organizações obteve muito sucesso, porque o material humano foi usado corretamente. Bem, temos aqui alguns motivos pelo qual as redes sociais são extremamente importantes, redes sociais corporativas, que é o motivo deste webinar. A informação centralizada. Hoje, amigos, nós temos a informação, ela está em diversos locais. O maior bem de uma empresa hoje é o quê? São os dados que ela possui, a informação. Sem informação, a empresa perde a sua valorização. Então, todas essas informações estão centralizadas em um único local, onde, moderadamente, as pessoas possam ter acesso. As redes sociais corporativas proporcionam isso. Segundo, eles aceleram a execução de tarefas. Ou seja, ao invés dessas informações estarem em locais distintos, estando em um único local, onde os líderes tenham uma área onde eles consigam acompanhar a evolução disso, eles conseguem acelerar a execução de tarefas, porque todos estão conectados e trabalhando dentro de um único local, né? Engajamento e motivação, isso é extremamente importante. Fala-se muito de engajamento hoje, só que o engajamento ele está ligado totalmente à motivação. Veja como isso motiva. Eu não sei se vocês utilizam um software, uma app chamado Strava. Eu gosto bastante. E é um exemplo muito bacana de motivação. Bem, motivação hoje para fazer exercício físico é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Hoje você, para fazer exercício físico, você tem que ter muita motivação. Bem, essa aplicação, ela te dá uma motivação absurda, porque ela possui treinamentos, você compartilha o seu treino, o que mais? As pessoas, elas compartilham, comentam, ou seja, gera motivação, entende? Todos estão ali conectados em um único local, um ajudando o outro. Agilidade na inovação. Quantas vezes nós estamos perdendo grandes líderes e grandes talentos na empresa por falta de inovação e agilidade? Talvez as ideias das pessoas estejam apenas na cabeça delas. E como nós podemos fazer com que essas pessoas coloquem essas ideias e essas informações dentro da empresa, não é? Compartilhamento de opiniões, ideias, informações e conhecimento. Entender um pouco mais sobre como o seu profissional trabalha e como as informações são trabalhadas é extremamente importante para o conhecimento, não só dele, mas de todos aqueles que fazem parte da organização. Não é? Retenção de conhecimento. Acho que aqui está um grande motivo que as redes sociais realmente têm feito, as redes sociais corporativas têm feito pelas corporações. Reter conhecimento. Hoje, quanto do conhecimento da sua empresa está dentro da sua empresa ou está nas mãos de cada profissional? Será que você consegue mensurar isso? Será que esse conhecimento ele se vai quando o seu profissional deixa a empresa? Ou quando o recurso deixa também a empresa? Ou seja, as redes sociais corporativas, elas proporcionam a retenção do conhecimento, porque elas ficam dentro de um único local. Independente da mudança e da rotatividade de profissionais, o conhecimento permanece na empresa, que é aonde deve permanecer. Descoberta de talentos, nós falamos um pouco. Podemos descobrir muitos talentos dentro das nossas corporações, ao invés de buscá-los lá fora, né? Agilidade na realocação de recursos e profissionais, muito importante. Muitas empresas possuem um giro muito alto de realocação de profissionais. E isso gera um transtorno altíssimo, que é o quê? Preparar esses profissionais novos a se adequarem aos negócios e às regras da empresa. O que acontece? Muitas empresas têm uma série de documentos, ficam atualizando seus documentos. E aonde esses documentos ficam? Normalmente ficam em alguma pasta compartilhada, talvez num Google Drive ou, não sei, no Microsoft One, enfim. Mas são informações que estão assim, compartilhadas em um local onde uma pessoa colocou, por exemplo, entendeu? Isso não está dentro da empresa, isso não é privado, isso não faz parte da empresa. Então, essa mudança de realocação de profissional é extremamente importante. Manter os documentos da empresa, o welcome que nós chamamos aqui, né? Quando o profissional entra na empresa, por exemplo, dentro de um único local ele tem todas essas informações e o treinamento passa a ser
muito mais rápido, ou seja, a adaptação desse novo recurso muito mais rápido dentro da empresa. Redução de custos operacionais, sem dúvida nenhuma. Quanto menos giro tem na empresa, menos custo tem operacional. Ou seja, você consegue trabalhar com os recursos que você tem, mantendo esses conhecimentos dentro da própria empresa. E uma redução de até 55% de anexos de e-mail. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o e-mail ia morrer, que o e-mail é algo que está para morrer, enfim. Eu não tenho certeza muito disso, mas o e-mail ele está muito presente na nossa vida, né? E nós usamos muito. Por incrível que pareça, muitos usam o e-mail até como ferramenta de busca, porque está tudo ali. Só que o e-mail ele é algo muito pessoal, ou seja, a informação, os anexos, os documentos, né, fica muito dentro da caixa postal do profissional. Eu não estou dizendo que a colaboração ela vai tirar o acesso pessoal do profissional, né? Até que dele é pessoal. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que o fato de mandarmos muitos e-mails com anexos que poderíamos manter em um único local, nós poderíamos utilizar redes sociais corporativas para isso, que é o que nós utilizamos. Ou seja, ao invés de mandar anexos, podemos muito bem fazer referência ao documento dentro do e-mail. E isso faz com que a redução caia muito, né? Bem, eu queria mostrar para vocês como que funciona a solução. Eu vou fazer um share aqui do meu desktop. Do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma solução chamada Connections, né? E é uma solução da IBM que nós utilizamos na nossa empresa. Quem entrar lá no glsolutions.com.br vai poder ver, sim, o IBM Connections. E no final desse webinar, vocês estarão recebendo um acesso gratuito por 30 dias dentro dessa ferramenta. Queria mostrar para vocês um pouco como essa solução funciona. Bem, é muito importante ter uma rede social. Aqui no IBM Connections, quando eu falei de retenção de conhecimento, nós temos as comunidades. Essas comunidades são comunidades que podem ser privadas ou comunidades que podem ser públicas, moderadas. A grande maioria que nós temos aqui são restritas, mas permitem acesso a outras pessoas. Por exemplo, uma grande comunidade que nós participamos, da IBM, que nós temos aqui uma série de documentos. Nós temos documentos de capacitação técnica, calendários, área de suporte, marketing, ou seja, a quantidade de informações que nós temos dentro deste produto é incrível, sem contar que todos os documentos estão aqui daquilo que nós precisamos. Nós temos links, favoritos, ou seja, tudo dentro de um único local. Um local onde nós podemos compartilhar informações, nós podemos fazer comentários, nós podemos compartilhar documentos, não é? Ou seja, eu não preciso estar procurando em diversos e-mails ou então em outros locais no site da empresa. Não, eu tenho tudo isso dentro de um único local. E nessa ferramenta, ela está 100% integrada com outras ferramentas. Por exemplo, se eu precisar acessar o meu e-mail, eu consigo acessar o meu e-mail direto daqui. Eu não preciso partir para um outro e-mail, né? Para uma ferramenta de e-mail, por exemplo. Ela está aqui dentro. Nós temos também a questão do Files, que é o quê? Compartilhamento de arquivos. Dentro do nosso sistema, nós podemos compartilhar diversos arquivos com as pessoas. Bem, vou mostrar aqui uma comunidade que nós temos, que é a comunidade da Global Solutions. E dentro dessa comunidade nós temos aqui 4 pessoas conectadas, ou seja, são membros da comunidade. Aqui dentro nós temos uma série de informações, né? Temos aqui também Wix, nós temos aqui documentos de colaboração, podemos criar até um survey, podemos criar fóruns, bookmarks, ou seja, as tags também são um outro tipo de ajuda na busca, né, de materiais, ou seja, se nós precisarmos buscar informações a respeito de treinamentos, por exemplo, dentro da comunidade ele vai trazer aqui informações importantes sobre treinamento, né? Que mais nessa comunidade? Nós temos aplicações.
aplicações que fazem parte da comunidade também, né? Nós podemos aqui adicionar uma série de aplicações para estar trabalhando dentro da nossa comunidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bem, podemos criar subcomunidades, podemos criar arquivos em Write Contest, podemos também adicionar o Google Drive, ou seja, muitas empresas hoje possuem o Google Drive, então a IBM já disponibilizou esse tipo de conector para que você consiga ter dentro da sua organização, né, os folders, as pastas, os documentos do Google Drive dentro do IBM Connections, né? Aqui dentro do lado esquerdo nós temos um overview das principais aplicações que nós temos. Atividades é uma ferramenta extremamente bacana, você pode criar uma atividade. Essa atividade ela tem membros, você coloca uma data, coloca templates, você pode colocar o reminder, ou seja, acompanhar tudo que está acontecendo dentro da sua empresa. Ou seja, a retenção de conhecimento ela permanece dentro da empresa. Outra coisa importante também, que eu havia comentado, é na busca de talentos, não é? Bem, aqui nós podemos buscar talentos. Deixa eu buscar aqui. Essa aqui é uma profile. Aqui nós temos uma profile como rede social corporativa comum, né? Então aqui dentro nós temos a foto, as informações de cada profissional. Eu vou recebendo aqui, né? Cada pessoa vai recebendo aqui os updates que acontecem recentemente. E nós temos aqui a busca. A busca você pode buscar pelo que você quiser. Por exemplo, eu quero buscar um profissional de Java, né? Olha só, ele trouxe para mim uma série de informações relacionadas a Java e pessoas. Olha, nós temos aqui 4 pessoas que possuem esse skill. Isso é muito importante para a empresa, né? Ou seja, você conseguir identificar exatamente quais são o skill de cada profissional dentro da rede social, né? Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês.